Olá, pessoal do terceiro ano. Vamos continuar a nossa jornada rumo à SpaceX. Então, o mundo gira é porque nós teremos a nossa aula de geografia. Nós iremos agora falar sobre os estados nacionais e poder global, né? Principalmente dos órgãos internacionais, as fronteiras estratégicas. É um assunto longo, um assunto, né, que tem uma abrangência muito grande. Mas vamos lá. Vamos aqui para a primeira questão, é sobre organismos e acordos internacionais no mundo. Assinale o que for correto, né? Então vamos aqui para a primeira. O FMI, Fundo Monetário Internacional. Isso tem a ver com a conferência de Bretton Woods. Nós iremos estudar isso agora no FGB, certo? Foi criado pelos Estados Unidos, sendo propriedade de seu Estado, para emprestar dinheiro a juros baixos para países exclusivamente em desenvolvimento. Bom, não é propriedade do Estado, dos Estados Unidos, nem sempre vem com juros baixos, mas vem para, não é exclusivamente para países em desenvolvimento também. É quase direcionado, mas não é exclusivamente. Tá? Então, essa aqui está incorreta. 2. A ONU, criada em 1945, teve seu embrião gerado por países que lutavam na Segunda Guerra Mundial e eram contra as nações do eixo. Bom, realmente a ONU foi criada em 1945, muito fruto do fracasso da Liga das Nações, e realmente teve assim, os países que fizeram lutaram para ter a ONU foram os países que lutaram na Segunda Guerra Mundial, né, do lado da aliança, né, contra o eixo, contra o nazismo, certo? Então a 2 está correta. Deixa eu botar aqui a nossa caneta. Então é verdadeiro, aqui é falso, certo? 3. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, firmada entre países capitalistas, teve como um dos preceitos originais combater o que consideravam a ameaça socialista no mundo. Atualmente, agem em diversas ações como combate ao terrorismo contra os seus membros. Então, vocês lembram que a OTAN tinha como rival o Pacto de Varsóvia, né? A União Soviética ela desmorona em 1991, mas a OTAN permanece, principalmente capitaneada pelos Estados Unidos, com várias bases na Europa, e realmente agora tem esse lado do combate contra o terrorista, né? Então nós botamos aqui verdadeiro, certo? Então 12, a 2 e a 3 está correto. Os países da Europa, como um todo, estão inseridos na União Europeia. O Bloco Econômico Supranacional, com sede em Bruxelas, na Bélgica. Os países da Europa, como um todo, estão inseridos na União Europeia. Não. Tem países da Europa que não estão inseridos. A Grã-Bretanha saiu, a Ucrânia tentou fazer um flerte, né, principalmente com a OTAN, né? Mas tem países ali com Letônia, Estônia, que estão tentando entrar, tem país, Albânia não é. Então tem países ainda da Europa que não pertencem à União Europeia. Então, essa como um todo, não, isso está falso. 5. Apesar de atuar em várias áreas como cultura e educação, Unesco e Saúde, OMS, a ONU não tem organismo relacionado à discussão ambiental no mundo. Isso também é falso, né? Porque a ONU ela é responsável pelas conferências,
que ocorrem, né, no mundo inteiro, Rio mais 20, Paris, né, agora mesmo tivemos em Belém. Então, ela tem sim, tá? Então tá falso isso aqui. Então nós temos duas verdadeiras, ficamos aqui com a letra D de dado. Que beleza! Vamos para a próxima. E agora nós, né, estamos falando aqui de uma questão, né, da globalização, das ligações, das comunicações, né, da hiperconectividade, das megacidades. Vamos lá. A combinação de dispersão espacial e da integração global criou um novo papel estratégico para as megacidades. Estão lembrando o que é megacidades? Megacidades são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, certo? As afirmações a seguir apresentam características dessas aglomerações, à exceção de uma. Assinale. Então, tem 4 corretas e uma que não está correta. Lembrando que o que é megacidade, né? São cidades com 10 milhões de habitantes. E também tem grande fluxo de informações, mercadorias, pessoas, né? Então vamos lá, vamos olhar. Funcionam como locais de inovação e difusão do conhecimento. Sim, megacidades. Pegando aqui um exemplo, São Paulo, aqui no Brasil, tá? Correto. Adotam políticas públicas capazes de eliminar as fronteiras culturais. Veja bem, políticas públicas capazes de eliminar a função de uma megacidade, né? Ela tem bastante gente, mas, né, vamos deixar de lado, vamos ver as outras, né? Estimula a criação de novas tecnologias e difusão das informações. Sim, tem muita gente, atrai muito comércio, atrai bastante empresa, então atrai muita tecnologia. C está correta também. Letra D. Atua como pontos nodais das redes que estruturam a economia mundial. Sim. Né? A gente vê aqui, principalmente a cidade de São Paulo, né? Você vê que as ligações, aonde tem megacidade, as ligações são muito altas. Né? Então tá a letra D. Letra E. Concentram as funções superiores de direção, decisão da economia global. A gente pode perceber que nas megacidades, né, exemplo aqui no Brasil, São Paulo, as grandes empresas têm as suas sedes em São Paulo. Né? Então a gente fica, né, adotar políticas públicas nem sempre, dependendo do país, elas são capazes de eliminar as fronteiras culturais. Né? Depende muito do país, mas não é a função da megacidade, certo? Porque ele está falando característica dessas aglomerações das megacidades, certo? Então ficamos aqui com a letra B de bola. Vamos para a próxima. Observe o mapa com os dados de 2020. Nós temos vários países concentrados aqui no Oriente Médio, alguns países, né, na África e temos aqui na América do Sul a Venezuela. É uma questão fácil, né? Mas é bom você tem que estar sabendo. Né? O que tem aqueles países aqui? Tem Iraque, Irã, Kuwait, Arábia Saudita. Né? Aqui dá para ver melhor Líbia, Argélia, Nigéria, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, Angola e Venezuela. Países destacados em amarelo no mapa refere-se aos BRICS. Né? BRICS nós sabemos que são, né, Brasil, Rússia, Índia,
China e África do Sul. Então, não é a letra A. Aos novos integrantes da OCDE. A OCDE são os países principalmente desenvolvidos, mais estruturados na Europa. Então, também, olhando esses países, também não é a letra B. Há países excluídos da OMC. A Arábia Saudita, com certeza, não é excluída, né? E nenhum outro desses países aqui também é excluído da OMC. Né? OPEP. O que é países da OPEP? Vocês estão lembrados lá que começou lá na conferência de Bandung em 1955, né? E aí ela está muito direcionada à crise do petróleo em 1973, quando eles aumentam o preço, né, do barril de petróleo, ocasionando uma confusão enorme na economia mundial em 1973. Né? Muito capitaneado pela Arábia Saudita. Né? Então, OPEP são os países que controlam, né, o petróleo, a produção de petróleo. Né? Venezuela, um grande produtor de petróleo no mundo e também aqui na América. Então, é a letra D de dado. Né? Países membros da OTAN, a gente sabe que são os países, né, capitaneados aqui pelos Estados Unidos, né, os países aqui do norte, principalmente da Europa. Né? Também não é. Então, ficamos aqui com a letra D de dado. Certo? E aí a gente chega ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Um grande abraço a todos.